livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos ler os versículos de número 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Vou ler, está escrito assim, meus irmãos. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliarem, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Podeis assentar no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, noiva do Cordeiro, nessa noite tão sublime, tão importante, a qual nós estamos diante da presença de Deus, nós estamos diante de um texto que ele vai falar a respeito da biografia de um homem chamado Jabes. E existe uma importância muito grande de se ler as biografias. Nós temos diversas biografias na Bíblia Sagrada, de personagens bíblicos. Nós temos também, depois, os nossos pais na fé, por exemplo, biografias como de Martinho Lutero, nós temos biografia como de Calvino, nós temos biografia como John Wesley, nós temos biografia como Billy Graham, entre outros. E nesse período aqui nós temos essa biografia. E esta biografia que nós temos referente a Jabes, nós podemos aprender algumas lições. Por quê? Quando você lê uma biografia, aquilo que a pessoa passou a vida inteira para aprender, simplesmente, aproximadamente em 2 horas, você consegue captar aquela história, aquele sentido, aquele marco da vida da pessoa. Então, se houve erros, se houve acertos, se houve palavras célebres ali, você vai entender com um curto espaço de tempo referente àquela história. Então, por isso que é muito importante nós lermos, meditarmos referente às biografias. Já nesse capítulo, no capítulo de número 4, nós temos aqui o escritor, ele começa a tecer, a escrever, e ele trabalha muito bem referente a essa perícope, esse trecho bíblico aqui. Nós temos simplesmente nesse capítulo, queridos, 44 nomes diferentes. Para todos aqueles que amam a Bíblia Sagrada, que estudam a Bíblia Sagrada, que medita nas Escrituras, sabe que é um grande desafio ler, interpretar o livro das Crônicas, porque é um livro que vai falando nome por nome, genealogia e genealogia. E não é aconselhado para quem está iniciando ali os seus passos, os primeiros passos na fé, começar pelo livro de Crônicas,
Alguns vão dizer que é bom começar ali, você que está iniciando na fé, começar lendo a história de Salmos, lendo os evangelhos, por exemplo, de João, que são histórias mais simples, mais fáceis de se entender. Porque se você for logo de início para esse livro, você não vai entender muita coisa e vai se frustrar. Então é um livro desafiador. Tendo em vista que este é um livro desafiador, nós temos aqui vários tipos de nomes. E dentro destes nomes, nós temos o nome de Jabes. O nome Jabes, ele significa dor, ou aquele que causa dores, ou causará dores. Queridos, quando se fala na cultura judaica, o nome tem muito a ver com a pessoa. Nós vamos trabalhar pelo menos com duas coisas aqui. Trabalha-se muito com a personalidade da pessoa ou com o ato profético. Sabemos que temos Abrão e Abrão, que tem Sarai e Sara, Jacó e Israel. Enfim, nós temos vários nomes aqui e os seus significados diferentes. Quando nós vamos trabalhar e vamos entender que Jabes, ele é da tribo de Levi, ele é da tribo que significa louvor, que significa da tribo que é de alegria. O texto que nós lemos vai nos relatar que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Essa palavra aqui, queridos, e foi Jabes mais ilustre, quer dizer, e Jabes honrou a Deus mais do que seus irmãos. Em vista, nós temos um tempo aqui, eu poderia citar os irmãos de Jabes, mas nós vamos trabalhar de uma outra forma. Nós temos que Jabes, ele teve irmãos, e os irmãos de Jabes, ele não andou segundo a presença do Senhor. Eles ofereceram sacrifício a deuses estranhos, eles andaram em caminhos tortuosos que não foram realmente a adorar ao único e verdadeiro Deus. Mas eles tinham nomes bonitos, nomes belos. Mas o texto que nós lemos vai dizer, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Então Jabes, ele honrou a Deus. Jabes, ele adorou a Deus. Só que a parte B do versículo é muito engraçado, porque vai dizer assim, e chamou a sua mãe, Jabes, dizendo, com dores, porquanto eu dei à luz. O texto bíblico deveria pelo menos começar assim, na minha opinião, na mera opinião. E Jabes, e sua mãe chamou o seu nome, Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Mas começa diferente. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Começou com a personalidade dele. Mas só que essa personalidade dele de dor não deixou marca suficiente para deixar ele paralisado. Ele teve marcas de um nome que nos dias atuais nós podemos dizer que era bullying, que era chacota, que era um nome de vergonha. Mas só que a Bíblia vai nos dizer que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, porque ele honrou a Deus. Jabes, ele honrou a Deus, porque ele tinha a confiança num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus todo-poderoso. Jabes,
ele não se conformou com aquele monumento que havia sobre a sua vida, mas ele honrou a Deus. Queridos, nós estamos nessa noite aqui, e eu sei que tem pessoas que têm dores, vários tipos de dores na alma, que nós podemos dizer que é depressão, tristeza, ansiedade, que são as doenças do momento. Dores. Tem pessoas aqui que carregam traumas de infância, traumas que é de abuso, de violência. Tem pessoas aqui que já foi tão humilhado, que carrega essas dores, que carrega essas marcas. Tem pessoas aqui que está em um dilema tão grande em meio às dores de uma dívida, que não sabe como vai fazer para pagar, que se enrolou tanto no meio das dívidas financeiras, que não sabe como vai fazer, está preocupado, às vezes está aqui no culto, não consegue nem focar direito nos louvores, porque a dor é tanta, a preocupação é muita, são dores. Tem pessoas aqui que têm dores com o seu cônjuge. Infelizmente, existem mulheres que apanham na cara de marido. Tem mulheres aqui que sofrem coisas terríveis, humilhações, palavras de ofensas, palavras de baixo calão, de humilhação, e vem para um culto. São dores, são marcas. Tem criança, tem jovens aqui que sofrem vários tipos de dores, porque talvez às vezes não consegue decorar um conteúdo da escola, tem um tamanho maior ou um tamanho menor, ou é um pouco mais fofinho, ou é mais magrinho como eu, sofre dores. Tem pessoas que sofrem preconceitos. Por que preconceito? Porque é rico, porque é pobre, porque é negro, porque é branco, porque é gordo, porque é alto, porque é baixo. São dores. Só que essas dores não podem te parar. Essas lágrimas não podem te fazer desistir. Essas dores não podem te fazer ficar prostrado. Essas dores, essas lágrimas, esse sofrimento, essas angústias, não pode te paralisar. Você tem que fazer como fez Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, irmãos, é honrar a Deus. Quando a gente honra a Deus, a gente adora a Deus. Porque a palavra honrar é reverenciar aquele que é digno. Então, mesmo com dores, com problemas, com dilemas, em meio ao vendaval, em meio ao vento todo, em meio ao olho do furacão, e parece que a sua vida está em um problema que você não vê solução, você não vê saída. Talvez você está aqui pensando: meu Deus, eu tenho que pagar aquela conta amanhã, eu estou desempregado, a conta não fecha, mas Deus está vendo tudo. Parece que pessoas colocaram um rótulo na tua vida e disseram: ele não vai chegar, ela não vai chegar, ele não vai conseguir, ele vai desanimar, ele vai parar no meio da jornada, ele vai largar tudo, ele vai recuar, ele não vai terminar esta obra, ele não vai terminar este curso, esse casamento não vai para frente, porque é marcado com dores. Mas só que você está aqui neste culto, e o Deus dos céus está te dizendo: adore o meu nome, glorifica o meu nome, honre o meu nome mais do que todos os seus irmãos. Não importa como você entrou aqui neste culto, honre ao Deus do céu, honre ao Deus da Bíblia, glorifique a Deus, exalte ao nome santo do Senhor, porque enquanto
nós adoramos, enquanto nós bendizemos a Ele, enquanto nós levantamos as nossas mãos e dizemos: grande, poderoso, sublime, majestoso, Ele cura as nossas feridas. Você sabe qual é o nome do nosso Deus? É Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu não sei qual é a sua dor, mas existe um bálsamo descendo nessa casa, existe um bálsamo descendo no círculo de oração, existe um bálsamo que vem lá de Gileade, que está pairando sobre esta casa neste momento. Aleluia. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e ele honrou a Deus. Porque quando você honra a Deus, irmãos, você glorifica o nome do Senhor, por aquilo que Deus é, não por aquilo que Ele faz. Você não pegou, eu vou repetir. Quando você é adorador, você não glorifica a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas você glorifica a Deus por aquilo que Ele é. O problema não pode te parar, a dificuldade não pode te parar. Então você tem que adorar a Deus no meio dessa dor. Adore a Deus porque Ele é grande. Adore a Deus porque Ele é amor. Adore a Deus porque Ele é bendito. Adore a Deus porque Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Ele morreu na cruz do Calvário, foi o homem da cruz do meio. Adore a Deus porque Ele é o Deus dos deuses. Adore a Deus porque Ele é o Deus eterno. Adore a Deus porque Ele é Deus forte. Adore a Deus porque Ele é o príncipe da paz. Adore a Deus porque Ele é a rosa de Saron. Adore a Deus porque Ele é o lírio dos vales. Adore a Deus porque Ele é poderoso. Adore a Deus porque Ele cura. Adore a Deus porque Ele faz milagre. Adore a Deus porque Ele abre mar. Adore a Deus porque Ele também fecha o mar. Adore a Deus porque Ele fecha a sepultura. Adore a Deus porque também Ele abate os inimigos dele. Adore a Deus porque Ele é. Antes que todas as coisas existissem, Ele já era. E nada daquilo que existe, que se fez, se não foi por meio dEle, pela palavra dEle. Adore ao nome de Deus porque Ele está presente aqui. Ele é o Deus do passado, como eu estou pregando aqui, mas Ele também é o Deus do presente e também já está projetando o teu futuro. Adore a Deus porque Ele tem guardado a tua família na palma da mão dEle. Adore a Deus porque Ele sabe do amanhã. Ele sabe quantas lágrimas você tem derrubado. Ele sabe que nas madrugadas você tem buscado. Adore a Deus porque Ele faz infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Adore a Deus porque a presença dEle já está aqui. Adore a Deus porque Ele vai fazer milagre. E ele invocou o nome de Deus dizendo: se me abençoares muitíssimo. Jabes orou a Deus, irmão, do jeito certo. O segredo é orar do jeito certo. O segredo é clamar. O segredo é buscar, irmão. Não tem receita mágica. O caminho é o mesmo. Pode passar os anos, pode passar as épocas, mas o caminho, meu pastor, é o mesmo. É aqui, ó, joelhinho no chão e boca no pó, e falando com Ele.
e buscando a face dele, invocando ele. Pode chegar a tecnologia que for, pode chegar o aplicativo que for, pode chegar a inteligência artificial que for, não existe outro meio, não existe outro caminho, é buscar a face do Senhor Jesus, é invocar o nome do Senhor. Mas como é que invoca, pregador? Jabes orou a Deus dizendo: Deus me abençoe, mas não me abençoe pouco, Deus me abençoe muitíssimo. A bênção do Senhor, meus queridos irmãos, Ele não acrescenta dores. Quando uma pessoa é abençoada, não tem inimigo, não tem fraqueza. Quando a bênção de Deus está no meio do povo dele, ei, sapato cresce no pé, roupa não rasga, menino vai crescendo e roupa vai esticando junto com o menino, porque tem a bênção de Deus. Aquilo que era para dar errado dá certo, porque tem a mão de Deus, tem a bênção de Deus, e a bênção de Deus está sobre a tua vida. Uria chore. A bênção de Deus, quando ela chega, irmão, não tem para ninguém. Você é abençoado. Sabe o que é bênção, irmãos? Sabe o que é bênção? Você pega alguém que ganha um salário mínimo, faz coisa que quem ganha 10 mil reais não faz, porque tem a bênção de Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, que você vai ser um novo trilionário, bilionário, não. Eu estou dizendo que a bênção de Deus vai te alcançar. A tua casa será alvo de milagre. Quando a arca do Senhor chegou na casa de Obed-edom, aquilo que estava paralisado, aquilo que estava estacionado, aquilo que não crescia, não dava fruto, ei, houve mudança. A casa de Obed-edom foi visitada pela presença de Deus, e quando Obed-edom dava glórias a Deus, um milagre acontecia, porque estava a bênção de Deus ali, estava a bênção de Deus ali. Deus vai te abençoar, meu irmão, Deus vai te abençoar, minha irmã. Você não vai ficar deste jeito, você não vai ficar nesse opróbrio, você não vai ficar nesta humilhação, você não vai ficar nesse desprezo, você não vai ficar angustiado, não. Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Não haverá maldição, assim como Jabes orou: Deus me abençoe muitíssimo, mas que eu não seja, meu Pai, aflito pelos meus inimigos. O que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que Deus, quando Ele abençoa, o inimigo tem que bater retirada. Quando Deus abençoa, você está guardado, você está protegido. Quando você é abençoado por Deus, o mal não te toca, o maligno não te aflige. Quando você é abençoado por Deus, o Senhor, Ele sempre está ao seu lado, como diz as Escrituras, Ele é a tua sombra, a tua direita. Nenhum mal vai chegar perto de você, nenhum mal vai encostar perto de você. Deus é contigo, porque tem a bênção de Deus, a bênção do Senhor. E aí Jabes vai dizer: amplie os meus termos, amplie. Esse ampliar aqui, queridos, é fronteiras. Você já viu pessoas que entra ano, termina ano, está do mesmo jeito? Jabes está orando a Deus, dizendo assim: Deus, amplia as fronteiras, eu quero crescer, eu quero mudança, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo diferente na minha vida.
Ei, irmão, quando você começar a buscar a Deus, a invocar o nome de Deus, Deus vai ampliar as fronteiras, haverá mais crescimento. Nós não vamos viver essa vida apática, não. Nós vamos viver uma novidade de Deus. Deus tem muito para nos dar, basta apenas a gente buscar a face do Senhor. Ei, se a gente buscar, nós vamos começar a ver novamente, paralítico andar, cego ver. Ei, basta apenas nós pedir: Deus, amplie as fronteiras. Deus, amplie. Eu não quero viver nessa vida anêmica, apática, que entra culto, sai culto, eu saio do mesmo jeito, eu não sinto nada, eu não creio em nada. Já sabe como que vai ser o culto, já sabe quais são os hinos que vão cantar. Não, Deus está dizendo nesta noite: eu vou ampliar a tua vida, eu vou fazer crescer a tua vida espiritual, eu vou multiplicar as bênçãos, e você vai ser revestido de poder. Quem acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Eu recebo uma autoridade dos céus nesse momento. Aleluia, aleluia. Deus está ampliando as fronteiras. Deus está, aleluia, movendo no mundo espiritual aquilo que está paralisado. Haverá mudança, haverá crescimento, haverá mudança, haverá crescimento. Aleluia, 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 aleluia. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem enaltecer ao nome do Senhor? Quantos podem glorificar a Jesus de Nazaré? Glória a Deus. Meus irmãos, fique de pé comigo, por gentileza. Já vou concluir a mensagem. Aleluia, com a permissão do meu pastor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, existem pessoas que oram esta oração há mais de 5 anos, dizendo: Deus, me abençoe muitíssimo. Tem pessoas que oram há mais de 15 anos esta oração: Deus, me abençoe muitíssimo. Tem gente que ora esta oração aqui há mais de 30 anos: Deus, me abençoe muitíssimo. E pessoas têm colhido o fruto desta oração. Existem médicos, cardiologistas que oram esta oração: Deus, me abençoe muitíssimo. Irmão, a bênção de Deus, quando ela está com a pessoa, acabou, não tem para ninguém, irmão. A bênção de Deus chega num ambiente, chega num lugar, aquilo que não era para dar certo, dá certo. Porque a bênção de Deus está ali. Então nós vamos orar a Deus dizendo: Deus, me abençoe muitíssimo. Querido, se você não entendeu nada, mais nada dessa mensagem, leva na tábua do teu coração que existia um homem chamado Jabes, e esse homem orou a Deus dizendo: Deus, me abençoe muitíssimo. Pede para Deus te abençoar, meu irmão. Pede para Deus abençoar o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, a tua liderança, a tua igreja, o teu bairro, a tua cidade. Pede para que a bênção de Deus esteja sempre com você. Ei, eu não sei se amanhã você vai para uma clínica trabalhar, você vai para um escritório, você vai trabalhar de home office, se você vai trabalhar no volante, pilotando uma moto, limpando casa de família, eu não sei. Se você vai para uma fábrica, se você vai para uma indústria amanhã trabalhar, eu não sei qual é o ramo que você trabalha. Mas amanhã saiba de uma coisa,
que a bênção de Deus estará com você. A bênção de Deus vai te alcançar naquele lugar. Você vai sentir diferença, porque Deus estará te abençoando. Você vai sentir a bênção de Deus contigo. Aleluia. Nós vamos orar em nome do Senhor. Levanta a sua mão comigo assim. Eterno Deus e soberano Pai, Senhor, eu preguei a tua palavra, Deus. Jabes orou ao Senhor dizendo: Deus, me abençoe muitíssimo. Eu peço nesta noite também, meu Deus, abençoe muitíssimo esta congregação. Toda inveja, Deus, joga por terra, Deus. Deus Todo-Poderoso, joga, Senhor, todo levante, Jesus, por terra, todo olhar maligno, toda palavra contrária, todo disse-me-disse, toda confusão, toda inveja, joga por terra nesse momento. E que a tua bênção, Deus, venha alcançar a cada membro aqui, a cada pessoa, a cada um que congrega aqui, Jesus. Que o Senhor venha abençoar de uma forma, Deus, abundante, como jamais visto. Deus, desde os obreiros, do pastor, da pastora, dos músicos, meu Deus, dos jovens, meu Deus, das crianças, em geral, Deus, todos os departamentos, abençoe a tua igreja, e que essa igreja venha crescer mais e mais, e o teu nome será sempre glorificado. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Amém e amém. Deus